Muito bem, muito bem. Vamos então nos colocar em pé na presença do nosso Deus e vamos ler dois textos que eu gostaria de ler com vocês para a nossa meditação, antes de participarmos da ceia. O primeiro texto fica em Lucas 1:68 e o outro também Lucas, logo você virou uma folha da Bíblia, já é Lucas 2:30. Nós vamos ler o primeiro, Lucas 1:68, que diz assim o texto. Quem já achou, diga um amém. Os irmãos são rápidos na Bíblia mesmo, isso é bom demais. Lucas capítulo 1:68 ou 68 diz assim: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu, resgatou o seu povo. Segundo, é só virar uma página da Bíblia, Lucas 2, verso 30, que diz assim o texto: Pois já os meus olhos viram a salvação. Pois já os meus olhos viram a salvação. Muito bem. Eu gostaria que você fizesse a sua oração, pedisse a Deus: Senhor, me abençoe nesta manhã. Cura as minhas enfermidades, porque é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Salva, Senhor, a minha alma. É Ele quem redime a nossa vida da perdição e põe uma coroa de bondade e de misericórdia sobre a nossa cabeça. Senhor, abre as portas para mim. Senhor, eu preciso de um trabalho, eu preciso de comprar determinada coisa. É Ele quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Oh, Senhor, aquela pessoa está me perseguindo, ele está me atormentando. Não faça nada, porque Ele fará justiça e juízo a todos os oprimidos. Aleluia. Senhor, me dê a direção. Eu preciso de uma orientação, de uma direção. Ele mostrou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ele é Deus. Aleluia. Ó Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta manhã estarmos na tua casa. Eu te louvo, eu te glorifico, te exalto, porque tu és Deus. Oh Pai, muito obrigado pela noite que passamos na tua presença. Derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós o Espírito Santo e encha, Senhor, a tua igreja, encha, Senhor, o teu povo. Cure, Senhor, as enfermidades do nosso meio, essa pessoa que sofre com dores, essa pessoa que sofre com tumor, essa pessoa que sofre com inflamação, essa pessoa que tem reumatismo no sangue, nos ossos, nos nervos. Ó Senhor, essa pessoa que tem problema na pele, cura, Senhor, levanta essa pessoa abatida e faça um milagre. Enquanto a tua palavra é ministrada, as tuas mãos sejam estendidas para curar, para salvar, para libertar, para transformar, porque tu és Deus. Faça maravilha, Senhor, faça milagre no nosso meio e derrame sobre nós a tua graça e a tua bondade. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, nos abençoe nesta manhã. Manifesta, Senhor, a tua graça, a tua bênção sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os pastores, abençoa os músicos, cantores, abençoa o diaconato, abençoa as crianças, abençoa os jovens, adolescentes, abençoe o teu povo nesta manhã, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, para sempre, para sempre, para sempre, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia.
poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Muito bem, muito bem. Podei vos assentar. Obrigado, Senhor. Desde já eu quero agradecer a presença de todos. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã. Eu gostaria de, antes de participarmos da ceia, ministrar sobre o homem em 3 tempos. Gostaria de falar sobre esse assunto que vai trazer assim um leque na nossa visão com relação a tudo que está acontecendo hoje. Então, o tema, o homem em 3 tempos. Esse é o assunto que eu gostaria de ler, de ministrar junto com os irmãos. Nós lemos 2 textos. O primeiro texto, ele fala de Zacarias, que consagrou o seu filho, apresentou o seu filho, e ele diz assim, no versículo 68, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Ele estava segurando a criança chamada João Batista. Inclusive ele queria colocar o nome de Zacarias, o nome do pai. Mas a mãe dele falou assim, ele será chamado João Batista. Então ele foi o precursor. Ele não veio para casar, não veio para constituir família, não veio para ter filhos, não veio para ter um lar onde ele pudesse trabalhar e voltar e criar seus filhos. Não, ele veio para uma missão: apresentar a chegada de Jesus. Então tem coisas na vida da gente que a gente fica lutando para poder fazer algo, fazer aquilo outro, mas às vezes o propósito de Deus não é para você fazer aquilo ou aquilo outro. Porque nós podemos ter muitos planos, mas o plano de Deus é que prevalece, porque nós somos filhos de Deus. Deus criou cada um aqui com propósito. Cada um tem um seu propósito nessa terra. Nós não estamos aqui a passeio, não estamos aqui para viver a nossa própria vida, mas Deus, quando nos colocou aqui, nos colocou com propósito, né? Por isso que ninguém está aqui por acaso.
Às vezes tem coisas que acontecem na vida da gente para deixar lições, para a gente aprender. Um dia desse eu vi uma senhora, ela estava vindo de uma festa, ela gravou um vídeo, vindo de uma festa, uma mulher nova. Aí ela dizia assim: eu odeio autismo. Eu odeio autismo. Ela não estava dizendo que odiava a criança. Eu odeio o autismo. O autismo é uma doença, né? E ela dizia assim, chorando: eu estou vindo de uma festa, eu queria estar sentado à mesa, comendo, conversando, mas o autismo não deixou eu fazer aquilo. Eu odeio o autismo. E o filhinho dela estava sentado atrás, que ele tem um problema. Então ela falava assim: eu queria comer, queria conversar, mas o autismo não deixou. Logicamente, né? Ninguém ama a doença, porque o nosso corpo não foi criado para ser depósito de doença. Fomos criados para ter saúde, né? Fomos criados para glorificar a Deus. Mas ali a gente vê que Deus está permitindo ou permitiu que aquela enfermidade atingisse, porque Deus conhece o coração de cada um. Quando ela fala isto, ela está mostrando um grande egoísmo, porque se ela grava o vídeo dizendo assim: puxa vida, eu fiquei muito triste, o autismo, eu odeio o autismo porque meu filho não pôde brincar, meu filho não pôde conversar, meu filho não pôde desfrutar da festa, que era festa de criança, aí sim, mas ela estava pensando nela, e não na criança que estava vivendo o drama. A criança não pediu para ser autista, a criança não pediu para ser doente, a criança não pediu para poder ser um tropeço na vida do pai ou da mãe. Então, às vezes, Deus permite certas coisas que a pessoa... Aí você olha para o outro lado, uma pessoa fala assim: como eu tenho aprendido com esse meu filho que tem o problema da doença hidrocefalia, que a cabeça da criança fica pesada, fica maior do que o corpo, e aí você vê a pessoa abraçando, entrando na piscina com ela, para que ela possa desfrutar, mas ela não consegue conversar, ela não consegue interagir. Então Deus conhece e sabe tudo o que acontece. Então João Batista, o pai Zacarias, estava levantando João Batista, mas mostrando, olha assim, ele mostrou que ele entrou no plano de Deus quando ele diz assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Ali ele estava vendo já em João Batista, aquele que viria à frente para apresentar Jesus. Ele não veio para casar, para arrumar uma namorada, para apresentar sua família, para ter filhos. Ele veio somente com essa missão. E o fim de João Batista foi ter a sua cabeça num prato, numa festa da filha de Herodes, da filha da amante de Herodes. Herodes era amante, tinha um amante, e ele vivia uma vida irregular. Então ele deu uma festa, e João Batista havia acusado ele, falou: olha, você está andando com a mulher do seu irmão. Aí ele ficou bravo, porque ninguém gosta de ser confrontado, né? A pessoa faz tudo para esconder as suas... não gosta de transparecer aquilo que está fazendo. Então quando ele é confrontado, aí ele não gosta. E como Herodes era uma autoridade em Jerusalém, mandou prender João Batista. Prendeu porque ele falou a verdade. Hoje nós estamos... será que existe alguma coincidência nos nossos dias? Será que alguém pode falar a verdade nua e crua hoje, nos nossos dias? E estamos num país livre de pensamento, livre de fé, livre de expressar a sua liberdade, de expressar os seus pensamentos. É
O primeiro artigo da nossa Constituição: liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de religião, liberdade. Então João Batista, quando ele falou a verdade, já logo veio a prisão, e aí ele chega na festa, está lá a amante com a sua filha, aí ele chega para ela e fala assim: dança para mim nessa noite, aí eu vou te dar tudo o que você quiser se você dançar para mim nessa noite. Aí ela chega perto da mãe dela, que é amante de Herodes, falou: mãe, o que eu peço? Peça a cabeça de João Batista numa bandeja. João Batista estava lá na cadeia, lá na prisão, porque ele mostrou a verdade dos dois. Ao invés de agradecer que eles estavam fora dos caminhos, eles falaram: não, vamos tirar a vida dele. Ele foi preso porque falou a verdade, e agora ela pede como presente a cabeça de João Batista numa bandeja. Aí ele foi lá, a filha foi lá: mãe, o que eu peço? Peça a cabeça de João Batista. Aí ela foi, falou: eu quero de presente a cabeça de João Batista. Aí mandaram 2 carrascos lá na prisão, decapitaram ele, colocou a cabeça dele numa bandeja e apresentou lá para Herodes. Então João Batista, ele veio com esta missão, mostrar o caminho do Senhor. E ele aparece no deserto vestido de pele e comendo mel e gafanhotos. Ele não tinha nem casa para morar. Ele foi para o deserto, e ali no deserto ele começou o seu ministério de apresentar Jesus. E ele é chamado de João Batista porque Batista vem de batismo, porque ele batizava para arrependimento. Então ficou João o Batista, João Batista. Então ele veio com essa missão. O segundo texto que nós lemos é Simeão. Simeão, está escrito aí, Lucas 2,30. Simeão, ele fez um pedido a Deus: Senhor, não deixa eu morrer enquanto eu não ver a tua salvação. Não me deixa eu morrer enquanto eu não ver a tua salvação. Aí Maria traz Jesus, primo de João Batista. Às vezes alguém fala assim: olha como é que a coisa está tão deturpada nos dias de hoje. Se acontece uma coisa numa família e acontece na vida de outro ente querido, já começa a falar: não, isso é maldição hereditária. Você herdou essa maldição. Irmão, ninguém é amaldiçoado sem causa. Se a pessoa está andando na presença de Deus, não aceite esta fala de Satanás, porque você é um servo de Deus. Aconteça o que acontecer neste planeta, se não chegou a tua hora, se não chegou a minha hora, se não chegou a nossa hora, nada vai acontecer com você, porque Deus te guarda. Deus é o guarda de Israel. Aí Simeão, ele fez um pedido a Deus: não me deixe partir desse mundo sem que os meus olhos vejam a salvação. Aí naquela hora entra Maria para apresentar Jesus com 7 dias no templo. Aí quando ele toma Jesus nos seus braços, aí está mostrando, eu vou até dar uma pincelada aqui no versículo 27, e pelo Espírito foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para que ele procedesse segundo o uso da lei. Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação.
Ele estava se levantando Jesus. Jesus não veio para casar, Jesus não veio para instituir família, Jesus não veio para poder trabalhar numa carpintaria e virar carpinteiro e acumular recursos segundo o seu trabalho e depois desfrutar na beira de uma praia. Não, ele veio para trazer a salvação e dar a sua vida por nós. Pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. João Batista, filho de Isabel, primos. Isabel e Maria eram irmãs. Quando elas se encontraram, uma estava de 6 meses, João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. Quando as duas se saudaram lá nas montanhas da Galileia, a criança pulou dentro de Maria e pulou dentro de Isabel, e elas foram cheias do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Então toda gestante não deve perder essa palavra: Senhor, encha o meu filho do Espírito Santo. Eu quero que ele nasça cheio do Espírito Santo. Eu quero que ele venha neste mundo cheio do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. O homem, às vezes a gente fica assim, puxa vida, que universo, que mundo extraordinário. Segundo os cientistas, existe 1 bilhão de outras galáxias igual a nós. O Sol, que pertence ao nosso sistema solar, a nossa galáxia, que compõe de 9 planetas, ela é tão grande, a nossa galáxia é tão grande, que a Terra, os planetas vão girando como se fosse um grande catavento. Antigamente era criança, a gente falava papavento, corria com aqueles papaventos, quem já brincou com isso sabe disso aí, nossas brincadeiras de criança. Aí a gente saía correndo, ele saía. Então a nossa galáxia é tão grande que ela leva 200 milhões de anos para dar uma volta em torno do seu núcleo, ou seja, do seu eixo ou do seu centro. 200 milhões de anos para dar uma volta completa. De tão grande. Aí se a gente pudesse mostrar a galáxia acelerada, você ia ver aquele monte de planetas, astros, estrelas, tudo girando, e leva 200 milhões de anos para dar uma volta completa. E os cientistas dizem, existe 1 bilhão de outras galáxias igual a nós. Aí você me pergunta assim, pastor, será que tem vidas em outros planetas? A Bíblia só permite que a gente vá até onde está revelado. Por isso que eu gosto. Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. As encobertas são para Deus. Tem pessoas que querem saber tudo que não está antes de Gênesis. E a pessoa quer saber tudo que vai acontecer depois de Apocalipse. Então, é melhor a gente ficar parado aqui. Então a Bíblia não fala que existe outras vidas em outros planetas, então vamos ficar com isso. Agora, quando chegarmos lá, aí vamos entender que o Senhor, o nosso mestre, vai assentar com a gente e vai falar para nós por que você chorou naquela noite, por que você sofreu, mas você ficou firme, por que Ele te salvou, para você dar sequência na obra do Senhor na terra. Lá vamos ter explicação de tudo, aquilo que não entendemos aqui. Então aguenta a mão. Aí você pergunta, pastor, mas Deus fez tudo isso para quê então? Para uma pessoa, para um ser chamado homem. Você acredita nisso? Que tudo isso foi criado para um ser que é a obra principal, a obra-prima da criação de Deus.
Quando eu falo homem, está sendo generalizado. Homem e mulher. Então Deus criou tudo para o homem. Então, vamos ver o homem no tempo da sua criação. Disse Deus, Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus num corpo que tem pernas, que tem braços, que tem cabeça. Mas a nossa semelhança não é o corpo, não é a perna, não é a cabeça, não é o braço. A nossa semelhança é espiritual, a nossa semelhança é moral, a nossa semelhança é eterna. Deu para entender? Então o homem, ele foi criado imagem e semelhança de Deus. Qual é a posição do homem? Ou qual era a posição do homem? 1:26, parte B. A parte disso. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, a posição do homem era de domínio, de autoridade sobre tudo que se move na terra. Então Deus criou o homem e colocou ele no Éden, porque ele é a obra-prima da criação de Deus, e o homem, ele era perfeito. Perfeito. E a posição que Deus colocou é de domínio sobre tudo que se move sobre a face da terra. E o homem usava 100% de sua capacidade intelectual. Está aí registrado, Gênesis 2, 19 e 20. O homem tinha 100% de sua capacidade. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a quem? Adão. Para quê? Para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Quando você tem um cachorrinho em casa, lembra disso? Quem pôs o nome foi o Adão. A gente dá um nome humano para o cachorro, né? Como é que chama esse cachorrinho aqui? Vamos ver um nome que dá uma sugestão aí. Já viu? Nós pegamos um cachorrinho lá em frente à obra, na grama, e a pessoa colocou lá de propósito para ver se alguém pegava. E fez uma casinha para ele. E ele defendia aquela casinha de papelão, no meio da rua, assim. A gente passava ali, desse tamanhozinho assim. Como é que chama? Caramelo. Amarelinho, desse tamanhozinho. Mas ele defendia aquela casinha, né, Jonathan? Defendia aquela casinha de papelão de unha e dente. Eu falei, isso é para ficar aqui na obra, junto com o outro lá. Aí pegamos ele, levamos, começamos a tratar, cuidar. A pessoa tinha posto um pouquinho de ração e água para alguém, para ele não passar fome ali, mas como ele defendia aquela casinha. Aí quando terminou a obra lá, levei para casa. Levei ele para casa, aí era coisa engraçada. Aí a gente pôs o nome nele de Lula. Aí ele ficava lá andando no terreiro, eu falava assim, Lula, você agora vai para a prisão. Ele, vai para a prisão agora. E chegava lá, eu falei, grava isso. Você vai para a prisão agora, Lula? E a gente batia e fechava o portão. Prendia ele durante o dia e soltava à noite. Mas tem outros nomes aí que as pessoas deu por animal de criação, né? Que a gente poderia aqui, mas quem deu o nome de cachorro ou cão foi Adão. Ele que deu o nome da vaca, do boi, do touro,
Porque ele usava 100% da capacidade intelectual. Então Deus deixou, confiando na capacidade que ele deu para o homem de ser dominador, dominante e inteligente da sua máxima capacidade. Então, o homem, tudo foi criado para o homem, imagem e semelhança de Deus. Deus deu 100% de capacidade para o homem. Deus colocou ele numa posição de honra, de dominador, vamos chamar aqui de coroa da criação. E o homem instituído de uma parte material, que é o físico, e a parte imaterial, que é alma e espírito. Então nós somos triuno, temos corpo, alma e espírito. Qual a função do espírito? É onde Deus fala com a gente, é onde adoramos a Deus. O nosso espírito é a sala do trono. Não tem uma canção assim, que diz a sala do trono? A sala do trono é o nosso espírito, é ali que Deus habita, é ali que Deus nos fala, é ali que Deus nos orienta, é ali que fica o Espírito Santo, é ali que fica Deus, é ali que fica Jesus, porque ele disse: aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos e faremos dele morada. Aleluia! Deus não mora no nosso corpo, Deus não mora no membro chamado coração, que é uma coisa física, ele mora no nosso espírito. Fala coração porque é o centro das emoções, é o centro dos sentimentos. Então nós temos a parte material e imaterial. A parte imaterial nunca morre. Nunca morre. E o homem foi criado para nunca morrer. O homem foi criado para nunca adoecer. Deu para entender isso? Por isso que Jesus, quando ele veio para curar, veio para salvar. Ele carregou nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Porque nós não fomos criados para ser doente. Nós não fomos criados para ser ignorante no sentido intelectual. Fomos criados para ser inteligentes, sábios. Mas Deus deu uma ordem para o homem em Gênesis 2, 15 ao 17. Olha o que Deus diz aí para o homem. A esse homem inteligente. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus, por que ele fez isso aí? Um dia eu vi uma pessoa dizer assim: Deus foi injusto porque ele colocou lá uma coisa bonita aos olhos, mas não podia comer. E é a mesma coisa que você falar para uma criança assim: olha, não toque nesse vaso aqui, que esse vaso é de estimação, é da mamãe. A criança vai lá, toca, quebra e a criança é culpada. Não, Deus não criou criança. É tão verdade que quem impôs o nome em tudo, Deus criou já adulto, formado, no seu corpo físico, no seu espírito, na sua alma. Deus criou o homem 100% conhecedor e dominante, com o poder de dominar, com a autoridade de dominar. Deus não criou criança. Quando o homem desobedeceu, ele o fez consciente. Ele não era criança. Então, o homem desobedece a Deus, do 15 ao 17, desobedece a Deus, e aí o que acontece com ele? Porque certamente morrerás, mas não era físico, morrerás espiritualmente. Por isso que toda pessoa que nasce neste mundo, nasce com o espírito morto. Ele nasce com o espírito morto.
Por isso que Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não herdará o reino de Deus. Aí ele fala: Senhor, mas como é que eu vou nascer de novo sendo já velho? Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Oh, Nicodemos, você é mestre em Israel, não sabe o que eu estou falando? Aquele que não nascer da água e do Espírito, porque o seu espírito está morto, por causa da desobediência dos nossos pais. Então você precisa nascer de novo. E quando você nascer da água, ou seja, da palavra, do Espírito Santo, quando o seu espírito nascer de novo, então você está capacitado para entrar no reino de Deus. Fora disso, não herdará o reino de Deus. Então nós vemos aqui a criação de Deus. O homem no primeiro tempo, ele era perfeito, capaz, autoridade, tinha autoridade. Ele era consciente de tudo aquilo que ele fazia. Então o homem não tinha doença, o homem vivia. Mas quando entra a desobediência, acontece uma tragédia. Está registrado. Vamos agora ver o segundo tempo. Romanos 3, 23. Olha o que diz a palavra aí. Agora nós estamos entrando no segundo tempo. A queda. Porque todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. O que Adão fez atingiu nós, atingiu toda a raça humana. Atingiu toda a raça humana. Vamos mostrar isso em Romanos 5,19. Olha o que diz Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, de quem está falando? Adão. Muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, está falando de quem? Jesus. Muitos serão feitos justos. Deu para entender? Um destruiu a raça humana, o outro veio para salvar a raça humana. Então, o pecado separou o homem de Deus. Então, o ser humano, ele está morto no seu pecado. Efésios 2:1 e Romanos 6:23. Olha o que diz aí as consequências. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui o estado do homem. O homem deixou de ser, ele perdeu a sua posição de domínio. Se nós pegássemos aqui N exemplos, tem um homem que foi encontrado, uma pessoa falou assim, olha, ele pediu assim, me dá uma ajuda que eu quero comprar uma coisa para mim comer. Aí a pessoa falou, não, vou te dar, vamos ali, come o que você quiser. Aí ele falou, mas por que você está assim? Ele falou, porque eu não consigo largar o vício da bebida. Eu tenho meus filhos, tenho minha esposa, mas eu abandonei tudo por causa do vício. Então isso significa o quê? Que o homem, no estado que ele se encontra hoje, ao invés dele ser dominante, ele está dominado. Perdeu o seu estado original na criação. Então hoje o homem se encontra no estado de trevas. Efésios 5:8. Efésios 5:8. O homem hoje encontra em estado de trevas, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, o estado que o homem se encontra hoje, após a queda, é
separado de Deus, sem Cristo, estrangeiro, sem esperança, sem Deus no mundo. Esse é o estado atual do homem. Agora, o que o homem fez? Ele está tentando por conta própria se recuperar. Porque quando Adão desobedeceu, eles viram que eles estavam nus perante Deus, nus fisicamente, nus espiritualmente. Aí o que eles fizeram? Tomaram providência por conta própria. Aí eles foram lá, pegaram aquelas folhas grandes e fizeram roupa e se vestiram. Mas Deus falou: olha, não é essa roupa que eu quero que você vista. Aí Deus foi lá, sacrificou um animal, mostrando que não era por providência humana que ele iria se recuperar, não era por instituição humana que eles iriam recuperar, não era por religião que eles iam recuperar, não era a inteligência do homem ou pelas obras do homem que ele iria se recuperar, era um plano de Deus. Então Deus matou um animal, tirou a pele e fez vestimenta para cobrir o homem. Foi sacrificado um animal representando Jesus para cobrir o homem. Deus arrancou aquelas roupas, vista isso aí. É isso que vai te salvar. Não é a sua providência, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade. Hoje o homem usa apenas 10% de sua capacidade intelectual. Por isso que a gente tem que ir para a escola. Deu para entender? Por que você tem que mandar seu filhinho para a escola? E quando chega na escola, ao invés dele aprender assuntos da sociedade, assuntos da sua fé, assuntos da matemática, assuntos da grade que tem nas escolas, às vezes passa para ele uma ideologia. Aí mata a capacidade dele mental. Aí ele faz coisas e fala coisas que você não acredita. Se você olhar uma pessoa e falar assim: olha, eu defendo Hamas. Aí você defende? Você quer passar uma semana lá na Palestina, conhecer os ramaenses? Aí um dos representantes do Hamas: o que é a sua vida? Eu sou uma mulher no corpo de homem. Ah, é? Traz ele para cá. Pendura ele lá, executa. E ele aqui no Brasil está defendendo o Hamas. Eu defendo o Irã, porque o Irã é uma teocracia, é o governo de Deus. Ah, é? Vai dar um passeio lá fica uma semana lá no Irã, que era o antigo Persas. Fica uma semana lá no Irã. Aí quando um iraniano chegar perto dele e falar assim: como é que é a sua vida? Eu sou uma mulher no corpo de homem. Ah, é? Traz o guindaste lá, pendura ele ali e executa. E aqui ele defende. Aí você fala assim: como é que eu vou entender a cabeça dessa pessoa? Sabe por quê? Porque lá na escola, ao invés dele aprender o que ele perdeu com o pecado, que os nossos pais tiraram de nós com o pecado, ele está aprendendo ideologias. Deus errou. Parece que é coisa simples, mas não é. Eles estão culpando Deus. Deus errou quando te criou. Deus errou quando te criou. Você não sabe como que essas pessoas sofrem. Muitas delas suicidam. Elas se matam porque ela não está entendendo o que está acontecendo com ela. Porque encheram a cabeça deles que eles vieram no corpo errado. Aí culpa Deus que criou errado. Deus fez perfeito, mas é um pecado que entrou no mundo. Abriu-se um caminho de destruição. Então hoje o ser humano, ele está igual bola de ping-pong. Um bate de um lado e vai para outro, o outro bate de lá, até que ele seja jogado para fora e só pancada. E o homem está sem Deus, o homem está sem Deus, o homem é um estrangeiro, sem esperança neste mundo, e sem Deus, sem Cristo, sem nada. Aí ele começa a inventar instituição, ele inventa uma religião,
ele inventa uma instituição, ele inventa uma igreja, ele inventa uma instituição humana para recuperar o homem. Eu quero dizer, não existe nenhuma instituição humana que possa recuperar e salvar o homem. Ninguém pode salvar a si mesmo, ninguém pode recuperar a si mesmo, a não ser um que planejou. Deus planejou o nosso resgate. Primeiro tempo do homem, sábio, dominante, autoridade. Segundo, fracassado, caído, doente, desesperado, suicidando, se matando, virou um bicho. É o que nós estamos vivendo hoje. Todo dia a gente vê isso na televisão. Mata por pouco e por nada. Mata porque olhou com os olhos errados. Mata porque pensou, eu pensei que você fez isso. Então Deus planejou com detalhes a recuperação do homem. Gênesis 3:15. Este é o propósito do Evangelho. O Evangelho não está no mundo para enriquecer a nossa vida. O Evangelho não está no mundo para poder nos dar avião, nos dar isso, nos dar aquilo, fazermos heróis nesse mundão. O propósito do Evangelho é porém inimizade entre tia e a mulher. Está falando de quem? Serpente e o filho da mulher. Quem é o filho da Maria? Jesus. Olha como é que lá em Gênesis, depois da queda, Deus providenciou. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está dando para você entender? Jesus viria para esmagar a cabeça da serpente. É por isso que a serpente é o inimigo natural do homem. Quando você vê uma cobrinha de vidro no seu quintal, coitadinha, deixa ela ir embora. Ela não tem veneno, ela é de vidro, ela quebra à toa. Mas você vai lá e esmaga a cabeça dela. O corpo, às vezes, eu estou andando na estrada, eu vejo às vezes uma cobra pendurada na cerca, o corpo dela está novinho inteirinho, mas a cabeça, a parte da mandíbula dela, uma está para cá, outra para lá, a cabeça foi esmagada. Alguém entendeu a Bíblia. É inimigo natural, é inimigo mortal. Pode não ter veneno, mas por precaução vai para o frito. E pendurar na cerca para poder o gavião levar as carcaças para bem longe. Está dando para você entender? Hoje o homem foge da serpente, da onça, do cachorro, e antes ele dominava sobre tudo. O plano de Deus em Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha o plano de Deus aí. Enquanto o homem está nesse estado de queda, Deus está lá sentado planejando, escrevendo o seu plano. Escrevendo o seu plano. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então já lá antes de tudo acontecer, Deus já planejou a escolha, já fez a escolha, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz assim: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. E esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Jesus foi já planejado morrer, planejado antes da fundação do mundo, para recuperar o Daniel, recuperar a Maria, a Sebastiana, a Joana,
recuperar você, recuperar nós, a todos nós. Então, agora, vamos ver o homem recuperado. Recuperado. Cristo nos redimiu. Redimir quer dizer resgatar. Resgatar. Você já viu alguém afogando? Aí o salva-vida corre lá e resgata a pessoa do afogamento. Ou alguém caiu no buraco, se ficar lá mais um dia vai morrer. Teve uma moça que caiu lá no vulcão na Indonésia, se não me falha a memória, se eu estiver errado, me corrija. Na Indonésia, ela poderia estar hoje viva, mas demoraram o resgate. E lá, apesar de ser um vulcão, mas no lugar que ela caiu 500 metros abaixo da superfície do vulcão. Vulcão é o nome, boca. E ela ficou lá sentada, tentando sobreviver, mas não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. E aí o resgate demorou. Quando chegou o resgate, ela já estava morta. Deu para você entender? Então Deus não deixou, não esperou a morte chegar. Ele planejou tudo antes de você nascer. Olha que coisa extraordinária. O resgate não demora, porque antes que o Daniel viesse ao mundo, o meu resgate já estava preparado. Antes que você viesse ao mundo, o seu resgate já estava preparado. Eu vou resgatar a Antônia, eu vou resgatar a Sebastiana, eu vou resgatar o Paulo, eu vou resgatar o Daniel, eu vou resgatar todo mundo. Então antes dele nascer, o resgate não chegou tarde, o resgate veio na hora certa, no tempo exato. Aleluia! O plano de Deus é resgatar antes da morte. Oh, Deus maravilhoso! Que Deus maravilhoso! Aleluia! O pagamento do resgate foi um alto preço. 1 Pedro 18, 19. 1, 18, 19. Qual foi o preço? O preço não foi ouro? Quando se comprava um escravo, resgatava um escravo, era 30 moedas de prata. Eu quero te comprar aquele escravo. 30 moedas de prata. Pode levar. Mas o resgate não foi prata nem ouro. Vamos dizer ali, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O preço foi sangue, o preço foi vida, vida do cordeiro. Foi uma operação de resgate planejada. Primeiro Colossenses capítulo 1, verso 13. Você pensa que Deus não calculou tudo? Deus calculou tudo. Olha, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi tudo muito bem planejado. Por quê? Jesus, sendo Deus, ele teria a morte mais terrível que um ser humano pode enfrentar. Ser exposto numa cruz, levantado para todos os olhos verem, e depois ser criticado, zombado. Aí, filho, olha, eu fico imaginando Deus sentado falando com Jesus: filho, você tem que aguentar firme, porque Satanás, ele vai entrar no corpo dos soldados e vai dizer para você: se tu és Deus, desça da cruz. Filho, não seja orgulhoso,
Não defenda o seu orgulho, não seja orgulhoso. Você está despido de toda a realeza, de toda a glória, para ser homem comum. Então você está sujeito ao orgulho, vai estar sujeito a muita coisa, mas não desça na cruz, tá? Não desça da cruz, porque eles vão dizer: desça da cruz, para que nós acreditamos em você. Se você descer da cruz, está tudo perdido. Irmão, Jesus aguentou firme, como bandido, como malfeitor, e entre ladrões ele foi crucificado. É a maior humilhação para um ser. Até o bandido ele tem mais regalias e mais direitos, mas Jesus não teve. Foi exposto ao mundo, tido como malfeitor, como bandido. E a crucificação era uma das mortes mais terríveis, mais bárbaras, porque a pessoa não morre rápido. Ele é crucificado, e à medida que ele fica preso na cruz, ele não tem como se movimentar para o sangue circular, porque até os pés de Jesus foram pregados, as mãos e os pés. É tão verdade que quando chegou à tarde, ele morreu às 3 horas. Foi pregado ao meio-dia, ficou 3 horas na cruz. Olha, 3 horas de humilhação, 3 horas de sofrimento, tudo sangrando, coroa de espinho, com roupas menores, sendo zombado, sendo criticado. Desça da cruz, se você é o Filho de Deus, para que a gente creia em você. Filho, aguenta a mão, não desça da cruz. Senão tudo que foi planejado antes da fundação do mundo vai por água abaixo. Aí Jesus aguentou firme. O ladrão do lado falou: se tu és Deus, salva-te a nós também. O outro ladrão falou: você não teme a Deus estando na mesma condenação? Nós estamos aqui pagando o que nós fizemos, mas esse homem é justo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus aguentou firme, por mim e por você. Ele ficou firme, porque foi muito bem planejado por Deus. Jesus fez uma obra completa. Colossenses 2,14. Deus não deixou nada para trás. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tudo de errado que nós fizemos nessa vida, tudo foi cravado com Jesus na cruz. Ele levou a minha culpa, ele levou minhas tragédias, ele levou minhas doenças, ele levou a minha morte, ele levou meus infernos. Ele fez uma obra completa. Aí Deus pega essa geração e faz dela 1 Pedro 2,9. Olha o que nós somos hoje. Olha o que você é hoje. Olha o que nós somos hoje. Mas vós sois a geração eleita, escolhida, sacerdócio real. Nós somos sacerdote de um reino, nação santa, somos um povo santo separado, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem uma versão que diz: somos propriedades exclusivas. Sabe o que significa isso, irmão? Às vezes eu fico olhando assim, propaganda de venda de terreno. A pessoa faz lá lotes, terrenos e põe à venda. Aí quando chega na época começa a vender. Aí está escrito assim: vendas exclusivas.
Ou seja, não adianta você pegar um corretor que não seja daquela imobiliária. Não adianta, você pode pegar, pode a pessoa falar assim, olha, eu sou o melhor corretor que existe na região. Ele não vai conseguir te vender o terreno, porque é exclusividade daquela imobiliária. Você só vai comprar se você chegar lá naquela imobiliária. Do contrário, você não compra. Isso quer dizer exclusivo. Então nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Para tirar a gente da presença dele, tem que falar com Jesus. Para tocar em você, tem que ir em Jesus. Jesus para tocar nele. Não! Deu para entender, irmãos? Deu para nós entendermos. Você e eu somos propriedades exclusivas do Senhor. Oh, aleluia! 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 Deus nos fez seus filhos e seus herdeiros. Não vou nem ler, mas para quem gosta de notar, Romanos 8, 14 a 17. Somos filhos e como filhos somos herdeiros de Deus e co-herdeiros como Cristo Jesus. Por fim, nos deu o seu Espírito, ou o Espírito Santo, como selo. Preste bem atenção nisso agora. Tudo que você quer levar, enviar para outro estado, ou para outra cidade, ou para outro endereço, você tem que ir no correio. E quando você vai no correio, eles põem um selo para aquela carta ou aquele pedido chegar no seu destino. Sem o selo não chega. Por que o Daniel precisa conservar o Espírito Santo na vida dele? Sem o Espírito Santo, eu não chego no meu destino. E qual é o meu destino? O destino que eu escolhi, que Deus me escolheu, e eu agora aliancei com Ele. Ele te escolheu e você aliançou com Ele. Então você só chega no destino se você estiver selado com o Espírito Santo. Que maravilha! Ele nos deu o Espírito. Agora, Ele deu o Espírito Santo como selo e como penhor. Penhor. O que é o penhor? O penhor, quando você transfere um bem, põe no nome daquela pessoa para cobrir uma dívida. Então o Espírito Santo, quando Deus olha, quando Satanás olha para você e vê o Espírito Santo, porque ele é Espírito, ele vê tudo, ele vê a gente como um esqueleto. Ele vê o Espírito Santo brilhando lá dentro do seu espírito. Ele vê aquela luz forte dentro de você. Ali está a garantia de que você tem uma proteção especial de Deus. Aleluia, aleluia. Que nós temos uma proteção especial, somos exclusivos. Ele selou, como se não bastasse só o selo, então ele garantiu, deu o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é seu. Deu para entender? Não deixe ele sair, não deixe ele apagar. Peça ao Senhor, Senhor, que me encha cada dia do teu Espírito. Esse é um termo jurídico, está escrito lá, Efésios 1, 13 e 14. Já estou indo para o encerramento, porque já falamos agora o terceiro tempo, que é a remissão, o resgate. E agora eu vou para os finalmente, encerrando. Jesus virá buscar a sua igreja. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia de que a nossa dívida foi paga. Se você tem o Espírito Santo, está garantido que a sua dívida foi paga. Deu para você entender, irmão? Deu para você entender? Espírito Santo, não saia da minha vida, porque senão o inimigo verá que a minha dívida não foi paga. A garantia que a nossa dívida foi paga é a presença do Espírito Santo.
para a redenção da possessão adquirida para o louvor e da sua glória. Até aí, né? Jesus virá buscar. João 14, para quem gosta de anotar, 14, 1 a 3. E eu concluo: estávamos perdidos, Deus planejou o nosso resgate e hoje somos propriedade exclusiva do Senhor. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? A mesa do Senhor que está posta aqui nos ensina que estamos aliançados com Ele, ou seja, estamos compromissados com Ele. Estamos compromissados com Ele. Então, aconteça o que acontecer, não se afaste da ceia, porque Jesus disse assim: quem não comer a minha carne, simbolizado no pão, quem não beber o meu sangue, simbolizado no suco da videira, não tem parte comigo. Deu para entender, irmãos? Por que nós não podemos deixar? Porque a mesa significa que nós estamos aliançados. Mesa significa comunhão. Por que às vezes uma pessoa que é inimigo não assenta na mesa onde você está? Por que uma pessoa que não gosta de você não assenta na mesa onde você está? Às vezes isso pode acontecer numa casa, numa família. Não sento perto do meu irmão, porque não tem comunhão. Por que uma pessoa não deixa de participar da ceia? Porque perdeu a comunhão. Já desaliançou, quebrou a aliança. Então, olha, grave bem isto. Faça sol, faça chuva, não deixe de participar da ceia. Escolha um dos dois horários, venha se alimentar, sentar à mesa com o Senhor, porque isso lembra, Paulo falou assim, olha, o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Que o Senhor já na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, até que eu venha. Deu para você entender? Então, irmão, fique firme. Eu encerro com o capítulo 12, verso 3 de Daniel. Olha aqui que Deus disse para Daniel, meu xará: tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Eu falo para mim, Daniel, vá até o fim. Fale para você mesmo. Fala seu nome bem forte. Eu, Maria, vai até o fim, porque te levantarás, descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Fale para você. Tome posse, Maranata. Aleluia. Você pode falar para a pessoa do seu lado aí? Tu, pastor Paulo, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás e herdará no fim dos seus dias. E tu, pastor Antônio, vá até o fim, porque descansarás e te levantarás e te herdarás até o fim do dia. E tu, pastor Moisés, vá até o fim, porque te levantarás, te descansarás e receberás. Vá até o fim, receberá a tua herança no fim dos dias. Falou para uma ou duas ou três pessoas, eu falo para o meu filho, Jonatas, vá até o fim, porque descansarás, te levantarás, e a tua herança receberás no fim dos dias. E tu, Saras e Arthur, vá até o fim, porque
te descansarás, te levantarás, e a tua herança no fim dos dias. E tu, Eduardo, e tu, Talita, e tu, Eloá, vá até o fim, porque descansarás, porque te levantarás, e a tua herança na tua herança no fim dos dias. Eu quero dizer para a igreja: e tu, igreja do Senhor, e tu, igreja do Senhor, vá até o fim, porque descansarás e te levantarás, é a tua herança no fim dos dias. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor.